Olá, pessoal, excelente dia para todos. Eu resolvi passar aqui rapidinho para trazer uma reflexão para vocês, né? E uma das ferramentas de Axis, na verdade. No último mês, aconteceu de chegar muitas pessoas para mim. Na verdade, eu até fiz questão de contabilizar, foram 10 pessoas, redondo 10 até o momento, que chegaram para mim buscando, né, atendimentos de Reiki ou de Axis ou informações com questões de câncer, né, tumores, câncer ou pensamentos autodestrutivos, né? E eu comecei a me fazer uma pergunta, porque sempre chegaram essas pessoas para mim, mas era algo, sabe, bem esporádico, bem de vez em quando, e de repente, num único mês, 10 pessoas. Um índice muito alto, que eu julgo, né? E assim, pessoas de 17 anos a 73 anos com tipos de depressão muito intensa, né? Outros com uma doença em estágio inicial ou avançado, e isso realmente me preocupou. Como uma pessoa quântica, né? Querendo aí me tornar realmente uma ativista quântica, eu entendo, eu compreendo que tudo chega até nós por ressonância. Então eu comecei a me questionar, em que eu estou ressoando com essas pessoas, né? Porque até onde eu me dou conta, eu nunca tive pensamentos autodestrutivos, né? Eu não tenho uma doença, eu não tenho nenhuma doença deste nível. Então, eu realmente comecei a ficar preocupada e perguntar para o universo, né? Lembra a ferramenta de Axis, estar na pergunta? Eu comecei a perguntar em que eu estou ressoando com essas pessoas? Por que que tantas pessoas num único mês chegaram até mim? E algumas respostas vieram, né? Quando a gente fica na pergunta, a intenção não necessariamente é ter uma resposta, mas estar consciente daquele momento, daquela situação, né? Do que está ocorrendo. Só que as respostas sempre chegam, você tem que estar aberta para elas. E aí, primeiro chegou uma resposta, né? Eu venho pedindo na minha ressonância com o professor Hélio Couto, eu sou ressonante dele, estou na oitava onda, para quem não conhece, eu vou falar disso em outro momento. E um dos meus pedidos na ressonância é o arquétipo do curador, né? Do curador, da terapeuta. Então, tipo assim, se eu estou pedindo o arquétipo do curador, né? O que, que vai chegar até mim? Pessoas doentes, né? Pessoas buscando cura, pessoas realmente de todo tipo de dor, de doença, buscando cura. Então, uma resposta chegou. Logo depois, também chegou uma segunda resposta. Eu fui já há mais de 10 anos atrás diagnosticada com diabetes e nunca me cuidei. Né? Nunca realmente me cuidei, nunca cuidei da saúde, da alimentação ou com exercícios, seja lá com o que for. E não somente o diabetes, várias outras questões que me fizeram enxergar que, de certa forma, eu estava tendo atitudes autodestrutivas. Né? Se eu sei que num determinado momento eu preciso me privar de certas coisas, de certos alimentos, me cuidar para reverter uma situação e eu não faço, eu estou tendo sim pensamentos e atitudes autodestrutivas, ainda que pensamentos inconscientes, né? Então é uma segunda resposta. E depois eu parei também, né? Ainda questionando, ainda nessa pergunta, eu parei para analisar cada uma das pessoas, dessas 10, né? Chegaram outras pessoas em relação a várias questões, mas 10 foram exatamente em relação a câncer ou pensamentos autodestrutivos. E aí eu parei para olhar um por um, sabe? Para poder, né, olhar com outro olhar. E o que eu enxerguei que todos eles são pessoas extremamente amorosas. São pessoas de uma luz, pessoas que assim, eu sempre só vi falando bem de outras pessoas, sempre agindo no bem, sabe? Mas que durante as terapias, as ferramentas, eu enxerguei uma dor muito profunda em cada um, né? Dor, culpa, raiva,
muita raiva, muito ressentimento. Alguns ainda disseram assim: não, mas eu não tenho raiva de ninguém, não tenho ódio de ninguém. E quando a gente vai aprofundando, né, a gente vai descobrindo quanto ressentimento, quanta mágoa, quanta raiva mesmo, sabe, de situações que vivenciaram, né, que passaram, de pessoas. E também culpa. Culpa pelo que fizeram, pelo que deixaram de fazer e todo nível de culpa. Então, assim, foram sentimentos de baixíssimas vibrações, né? Que foi a culpa, a mágoa, a raiva, o ódio, o ressentimento e apatia, e medo, muito medo também, né? De tudo e de todos. E então, assim, quando eu fiquei na pergunta, três respostas chegaram para mim. E essa última realmente tocou muito no meu coração, todas elas, na verdade, né? Porque é o resultado da ressonância, é um olhar para mim, né, para como eu venho conduzindo a minha vida, como eu conduzi até determinado momento, e por mais que eu venho mudando muito, ainda tem muita coisa a ser mudada, a ser trabalhada, e esse olhar sobre essas pessoas, que são pessoas extremamente amorosas, realmente seres de luz, de muita luz, mas com muitas dores, muitos traumas, né? Assim, é, que vem desde a infância e que muitos a gente não quer nem olhar para eles. A gente enterra tão enterrado que a gente até se esquece deles, né? E uma hora vem à tona, né? A sombra tá ali e uma hora ela emerge. Então, assim, uma reflexão que eu trago para vocês é sobre isso. Fiquem na pergunta. Sempre que vocês tiverem algo, uma questão, uma dor, uma dúvida, seja lá o que for, pode ser uma alegria também, né? Mas que você não tem dúvida sobre aquilo ali, você não tem uma certeza, volte para dentro, fique na pergunta, né? O que é isso? Né? De onde vem isso? O que eu posso fazer com isso? Né? Eu posso mudar? E se eu posso mudar, como eu mudo? Né? Comece a fazer perguntas. O que isso quer me dizer? Por que que isso chegou para mim nesse determinado momento, né? Qual a informação, o aprendizado que eu devo tirar desse processo? Então, fiquem na pergunta, né? E a segunda sugestão é mudem o olhar, mudem o olhar. Porque até então eu estava olhando assim, pessoas que estão na dor, né? Que estão na dor e que vamos lá, como eu vou fazer, como nós vamos trabalhar e tudo mais. E quando eu olhei para saber que são pessoas extremamente amorosas e que estão afundadas na dor, na culpa, na raiva, falou muito sobre mim também, né? Não necessariamente em todas essas situações. Sempre cada um dessas pessoas tem algo em cada um que ressoa comigo. Então, sempre que tiver algo que, principalmente que te incomoda, né? Olha para dentro, tá? Não é que essas pessoas tinham algo que me incomoda, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, nada me incomoda ali. São situações o quê? Em que eu olhava com muito. Como que eu vou dizer a palavra? Sabe quando você olha buscando entender como que a pessoa chegou nesse nível de doença ou de estado emocional? Era isso, tá? Eu estava tentando entender como que um rapaz de 17 anos, às vezes pode ter chegado em um grau de depressão de último nível, né? Graças a Deus hoje já está bem melhor, eu não tô pegando, não tô lidando com ele nesse nível, não, mas já esteve, né? E desenvolver também uma doença, né? Como tumores e tudo mais. A gente sabe que tudo é energia, nosso corpo é energia, e que um tumor nada mais é do que a tua energia condensada ali, né? Você tá ali vibrando em energias de baixa frequência e vibração mesmo. Isso vai aglomerando, vai gerando, né? Tá aquela energia toda condensada gerando no seu corpo. Então, o que que é preciso trabalhar? A gente tem que trabalhar o amor, o perdão e o auto-perdão, né? Essa é a cura. A questão é, né, que todo mundo pergunta, tá, mas como eu perdoo, né?
como eu me perdoo, como eu perdoo o outro. E aí são processos que cada um vai trabalhando, vai olhando para dentro, vai ressignificando, vai mudando a maneira de olhar, né? Entendendo que o outro também tem seus processos, também tem suas dores, seus traumas que refletem nas ações do dia a dia, né? E que às vezes causam mal ou não ao outro, que só entra em contato por ressonância. Aí já são outras conversas, né? Outros caminhos. A ideia aqui não é me prolongar muito, mas trazer essa reflexão. Primeiro, sempre que tiver uma questão, fique na pergunta, né? Não fique buscando a resposta. Deixe que a resposta ela vai fluir naturalmente para você. Então fique na pergunta: o que é isso? O que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? Se sim, como eu mudo isso? Né? O que que isso quer me dizer? Por que que essa situação, essa pessoa, seja lá o que for, apareceu na minha vida nesse momento? O que que eu posso fazer, né? O que que isso realmente está querendo me dizer? Principalmente uma doença, gente, por mais leve que seja, uma leve dor de cabeça, qualquer coisa que seja, pode ser comum, mas não é normal. Normal é o teu corpo estar sã, vibrando, na saúde, né? Então, qualquer coisa que ocorre, a gente fala assim, porque eu comi isso, é porque eu não sei o quê, porque eu bebi. Algo está errado no teu corpo, né? Então, olhe mais atentamente antes que essas emoções não sejam trabalhadas e acabem virando algo maior, tá? Fique na pergunta e olhem para dentro de si, né? Sempre, sempre olha para dentro, questiona o que que isso está querendo me dizer, por que que eu estou enxergando dessa forma, por que que eu estou recebendo dessa forma, por que que eu estou sendo tão reativa a determinadas situações, é isso aí porque eu me lembrei de uma ocasião agora, por que que isso está me incomodando tanto? Tá bom, gente? E sempre olhar para o outro e para si, principalmente, com amor. Com amor, com generosidade, com alegria, sempre buscando se lembrar do ser infinito que é, da sua essência, que somos uma extensão da fonte criadora e que por isso nós somos amor. Um excelente dia, uma excelente noite para todos. Um abraço.